Bem-vindos. Aos irmãos aqui na gravação, sejam todos bem-vindos, tá bom? Eu sou teu irmão em Cristo, Elson Jesus, e esse é o canal, nosso canal oficial, Elson Jesus /MGV. Se você não é inscrito, se inscreva aí, deixa teu like para o YouTube divulgar aí essas mensagens, tá bom? E esse é o tema que nós vamos desfrutar do charco de lodo das trevas ao reino eterno da graça. Olha lá, Salmos 40, versículo 2, diz assim: tirou-me de um lago horrível. Tirou ou não tirou? Tirou. Nos tirou. A graça de Deus definitivamente nos tirou de um lago horrível em que nós estávamos vivendo sem conhecimento da obra do Cristo ressuscitado. Nos tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha. Jesus de Nazaré, ele, usando uma parábola, ele disse que o homem prudente é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, porque vem a tempestade, os vendavais, vem os fenômenos da natureza que estava ali naquele contexto, bate sobre aquela casa e aquela casa não cai, porque aquela casa estava fundamentada, alicerçada sobre a rocha. Mas o homem insensato, ele construiu na areia. E o homem sensato que constrói a sua espiritualidade na religiosidade, ele está construindo a sua fé fundamentada em areia. Que quando vem os problemas, ele cai num lago horrível de treva. Por quê? Porque ele não consegue enxergar luz no final do túnel. Para ele, tudo acabou. Eu conheço pessoas que dizem assim: para mim não tem mais jeito não, porque eu fui crente daquela igreja X ou Y, mas eu saí de lá e agora não tem jeito para mim. Aí você chega e diz: não, amado, mas não é aquela igreja que salva, o Salvador é o Cristo. Mas aquela igreja dizia que ela era certa, e que se eu não permanecesse lá, eu me perdia. Isso é o que, irmão? Treva. As trevas que está na mente das pessoas. Eu conheci uma jovem que ela tinha 28 anos e ela fez faculdade, aproximadamente 28 anos para não errar, não pecar. E ela fez faculdade, comprou seu carro, BBB, e aquela menina tinha um sonho de se casar com outro jovem. Só tinha um problema. A instituição religiosa que ela fazia parte não permitia que os membros casassem com pessoas de outras instituições, ainda que o outro jovem fosse cristão, de outra denominação. E aquela jovem sofria a ponto de quase entrar em depressão. E a mãe dela pressionando, porque era da mesma gaiola, dizendo: não, você tem que casar com aquele que Deus mostrar, revelar aqui dentro. Eu disse: coitada dessa jovem. A idade passando, gostando de uma pessoa, mas não pode se relacionar por causa da religião, por causa das trevas que estava sobre a sua face. Isso é um lago horrível que cega as pessoas. E Deus nos tirou disso, abençoado, porque hoje, de fato, os nossos olhos foram abertos. Hoje nós conseguimos enxergar perfeitamente. Hoje nós conseguimos respirar a graça de Deus. Porque outrora você estava sufocado. Como eu falei, você era obrigado. Tinha que fazer. Tinha que participar. Era proibido isso. Era proibido aquilo. Então a graça de Deus, ela te arrancou desta prisão, dessas correntes, e te deixou livre. Outro dia eu vi numa rede social um jovem brincando com um pássaro, aquele pássaro da cabeça vermelha, eu não sei o nome, acho que foi esse mesmo. E aí ele dizia: vai embora, eu não te quero não. Pegava o pássaro e jogava, e o pássaro e vinha e pousava nele de novo, na cabeça dele e tal. Ele: vai embora, eu não te quero não. Jogava, e aquela coisa mais linda, eu perdi tempo ali.
Eu digo, que coisa linda, coisa interessante. O pássaro era livre. Ele voltava porque ele queria voltar. Você é livre. Você aqui que está acompanhando a gravação, você é livre. Você volta nesse canal para assistir essa mensagem, se você quiser voltar. Você é livre, você volta aqui para se reunir com a família da fé, se você quiser voltar. Porque não vai ter um diabo, não vai ter um demônio, não vai ter ninguém te impedindo, não vai ter um pastor te obrigando. Não porque você tem que fazer, porque... Não, você é livre. Como aquele pássaro que ia e voltava porque amava o seu dono. Você serve a Deus na graça, com a liberdade de espírito, porque você ama o Pai. Porque você gosta, porque você se sente bem. Você não dá alguma coisa a alguém, como na religião, que diz, olha, dê, porque quando a pessoa dá, sabe, Deus vai te dar de volta. Não, hoje você dá porque você ama, porque você é próspero, porque você tem, porque você se sente bem. Na religião você fazia por barganha, por troca. Na graça não, é por amor, sem esperar nada em troca. É um amor incondicional, é isso que o Evangelho nos ensina. Isso é ter saído das trevas, de fato, está vivendo fundamentado na rocha, que é o Cristo ressuscitado, amém? Firmou os meus passos, e Ele nos firmou. Nos firmou em sua graça, a ponto, abençoados, de que uma vez que você ouviu essa palavra, diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, nada, absolutamente nada, nos separará do amor de Deus que está em Cristo. Nem os principados, nem as potestades, nem os anjos, nem o passado, nem o presente, nem o porvir, nem a fome, nem a peste, nem a espada, nem a morte, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo. A irmã ali é de Simões Filho, né? Está aqui fazendo o quê? Domingo ela estava aqui, de Simões Filho. Ela vem porque ela quer, irmão, ela se sente bem. Ela tem acesso à internet, nos acompanha pelas redes sociais, mas ela quer estar aqui. Ó, irmã, tem que vir domingo, porque é domingo. Não, não tem que vir não, irmão, você é livre, mas ela vem por amor. Então, abençoados, a graça é isso, é uma entrega sem esperar algo em troca, porque o amor do Pai fez isso pelo seu povo. Quando diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Se Ele deu, Ele não está te cobrando nada. E por que a religião diz que tem que pagar o preço? Se Deus não te cobrou. Porque a religião diz que você tem que se esforçar, quando todo o esforço foi do Pai em entregar o seu Filho. O que nós devemos ser, abençoados, é gratos a Ele. E uma vez que nós somos gratos a Ele pelos seus feitos, nós vamos caminhar na justiça e no seu amor. Vamos andar nas obras preparadas de antemão para os filhos, amém? Por quê? Porque Ele me tirou de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Nós estamos firmes sobre esta rocha, nós estamos bem alicerçados no Eterno, no Criador, e nada, absolutamente nada, nos separará do seu amor. É claro que tudo aquilo que a gente planta concernente a uma vida, nós vamos naturalmente colher. Mas no que tange a nossa espiritualidade, a nossa eternidade, nunca dependeu de mim, nunca dependeu de você, sempre dependeu do Criador. Porque você não pediu para nascer assim. Você é quem você é pela graça de Deus, amém? Olha aí, Mateus 11, 28. Mas esse povo aqui ainda estava vivendo em um lago horrível de trevas, olha lá. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Querido, quando você lê isso aqui, a religião prega isso aqui e diz, olha, isso aqui é a pessoa que está no carnaval, isso aqui é a pessoa que está na prostituição oprimido. Quem disse que a pessoa que está na prostituição está oprimida? Ela está nos prazeres da carne, ela está gostando de estar lá. Se ela não gostasse, não estava lá, não é isso? Quem disse que a pessoa que está pulando no carnaval está sobrecarregada? Está nada, irmão.
Tá, vocês aí que já pularam muito carnaval, hein? Tô olhando para você, irmão, eu te entrego. Que sobrecarregado que nada. Sobrecarregado estava no outro dia para ir trabalhar, hein? Acabado de guerra. É o que? Para pular. É 7 dias? Acho que é, né? 7, 4, sei lá. Para pular 4, 7 dias de carnaval é uma beleza, mas na segunda-feira, para trabalhar. É quarta-feira de cinza, né? Quarta-feira de cinza à tarde, ô glória. Só Jesus na causa. Aí já ligava para o patrão: patrão, eu estou com a dor de cabeça. Claro! Encheu a cara até meio-dia. Foi atrás do Léo Santana. Mas lá ele não estava sobrecarregado. Ele estava cheio de força, de energia. Então não é para esse público que Jesus está falando. Sobrecarregado. Você que está sobrecarregado. Você que está na prostituição. Você que está nas drogas. A pessoa está lá porque quer estar lá. É claro que, dependendo da situação, existem pessoas que estão ali manipuladas, né? Até mesmo obrigadas, dependendo de alguns casos, né? Nós sabemos disso. Mas ninguém está lá querendo abrir mão daquilo, não, pessoal. Você lembra do sistema que quando você saía para dar uma palavra, aceita Jesus, vamos para a igreja. Aí, principalmente jovem, né? Ah, não, estou muito novo. Até parece que Jesus queria ver você bem velhinho lá. Eu estou muito novo, deixa eu ficar mais velho. Ah, aceita logo enquanto há tempo, é como nós falamos ontem, o último convite, né? Aceita logo enquanto há tempo, não sei o quê. Aí a graça de Deus vem e tira todo esse peso, esse karma, essa obrigatoriedade. E aí você respira: obrigado, meu Deus. Obrigado porque eu sei o que é hoje o teu amor e a tua graça na minha vida. Então Jesus, abençoado, estava falando para um povo que cria nele, que eram seus filhos, mas estavam vivendo debaixo de um ditadorismo religioso. Jesus estava falando aqui para um público, e não adianta também pegar esse versículo e trazer para o dia de hoje, tá? Eu tenho que explicar ele aqui dentro do seu contexto. Jesus estava falando aqui para os judeus que estavam vivendo submissos às leis dos fariseus, às imposições dos pastores da época, as manipulações dos homens. Aí a graça de Deus te libertou disso. Eu tenho alguns amigos que são pastores das religiões, e uma vez, que não, ele não é meu amigo mais, me bloqueou, disse que não quer conta comigo, ele disse que eu sou filho do diabo. E eu lembro que ele ministrava na nossa reunião, lá no início, quando a gente começou, eu já fui ministrar na reunião dele e tal, aquela coisa toda. Depois, quando ele começou a ouvir a base do evangelho que nós pregamos, ele: como assim, rapaz? Você não recebe dízimo e a obra de Deus? Eu falei: me mostra Jesus recebendo dízimo e os apóstolos. Como assim, rapaz? Mas você não vai batizar nas águas? Você não vai dar ceia? Eu falei: pastor, você é teólogo, me explica aí, pastor. Se você estiver me ouvindo, é contigo mesmo. Eu falei: me explica aí, pastor, esse negócio de santa ceia. Não, tudo bem, nós sabemos, se nós estudamos teologia, nós sabemos que isso não existe, mas é um memorial que nós fazemos ali, até mesmo para levar à igreja uma conscientização. Eu falei: conscientização de quê? Ele abriu, teólogo, mais de 20 anos de ministério. Eu sei que não existe santa ceia, mas era a Páscoa que a gente usa como uma ferramenta, ou claro, para manipular o povo de Deus, que não fala a verdade. E aí, claro, é melhor ele me bloquear do que ficar debatendo comigo, porque a gente vai ter um respaldo bíblico, né? Então, abençoados, eu costumo falar para esses amados que a liberdade de Deus, mediante a graça, ela não te dá o direito de você viver as tuas vontades. Ela permite você viver as tuas vontades. Quando Paulo disse: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, o que é que Paulo estava dizendo? Eu posso viver. Mas uma vez que eu conheci essa palavra, Cristo vive em mim. Ou seja, quem vai direcionar minha vida agora é Cristo. Quem vai me conduzir é Cristo. Quem vai me conduzir em graça é o Espírito. Vivo não mais eu, mas eu vivo. O eu vive? Claro que sim, abençoado. O seu eu está aí com você.
Ele não te solta. É esse inimigo aí que está aí constante contigo. A carne não se converte. Jesus disse: as palavras que eu vos digo são espírito e vida. A carne para nada presta. Jesus disse: orai e vigiai, porque o espírito está pronto. Mas a carne é o quê? Fraca. Então a carne não se converte. Então o seu eu está aí. Agora você vai decidir por matar o seu eu e viver Cristo. Como disse João Batista, é necessário que eu diminua para que ele cresça. Porque João Batista poderia se engrandecer? Sim, eu sou o último profeta. João Batista poderia se engrandecer? Sim, Jesus disse que dos nascidos de mulher não há profeta maior do que eu. João Batista poderia se engrandecer? Sim, está escrito em Isaías que eu vou preparar o caminho do Senhor. João Batista poderia se engrandecer? Sim, eu já tinha discípulo antes de Jesus chegar. João Batista poderia se engrandecer? Sim, eu nasci primeiro do que ele. João Batista poderia se engrandecer? Sim, eu que estou aqui preparando o caminho para quando ele chegar eu dizer: ele aí, ó, ele aí, ó, ele aí, ó. Mas João Batista disse: não, eu diminuo e ele cresce. Mas João, tu tinha mais discípulos, tu batizava mais, tu pregava mais, tu dava mais terra, tu dava mais glória. João disse: nada disso. Aquilo é passado. É como o irmão citou aqui, o irmão Elcio gravava DVD e pregava em congresso e BBB. E vendia DVD, o irmão lá comprou um DVD na minha mão. Quando eu recebi a graça, a vontade que deu foi procurar os irmãos tudo, pegar o DVD e quebrar. De vergonha que eu estava. 18 anos pregando heresia. Claro, vi muita gente sendo liberto de droga, liberto de cachaça, liberto disso e daquilo, porque a palavra em si, independente, um sistema religioso também, educa e doutrina as pessoas, não por amor, mas por medo, por obrigação. Eu vou deixar cachaça porque se eu beber eu não vou para o céu. Então por isso o cachaceiro muitas vezes deixa a cachaça. Eu vou deixar as drogas porque se eu me drogar, eu não recebo o espírito. Aí por isso ele deixa. Eu vou deixar de traficar porque senão o diabo vai tirar a minha vida. Por isso ele deixa. Entendeu? Mas quando você chega na graça de Deus, você não consegue mais conviver com essas coisas. Porque o que você sente aqui, meu irmão, eu estou emocionado a falar isso. Quando você, aqui que eu falo não é um ambiente aqui, quando você chega aqui no campo da graça de Deus, quando você vê o amor de Deus revelado, você diz: rapaz, eu não merecia nada, Ele me deu tudo. Você começa a olhar e dizer: meu Deus, eu passei tantos anos me esforçando e tal, eu não vestia uma camiseta, eu não ia na praia, eu não jogava um futebol, eu não comia um acarajé porque o pastor disse que era amaldiçoado. E Deus nunca me condenou por isso. Eu sou livre. Aí você começa a se desprender daquilo que é imoral, daquilo que é pornográfico, daquilo que atrai as paixões da tua carne. Você começa naturalmente a deixar, conscientemente, sem pressão psicológica, sem medo. Não é porque o pastor diz: tem que deixar, porque se você não deixar no grito. Deixar no grito. No grito todo mundo deixa. Se eu der um grito aqui para minha filha, deixa, ela está com um brinquedo na mão, deixa esse negócio, eu dar um grito aqui, ela deixa. Agora se eu disser: filha, deixa isso aí, ela vai deixar? Em muitos casos não. Agora se ela reconhece o pai, se ela teme o pai, se ela ama o pai, ela diz o quê? Sim, papai, eu deixo. Eu vivo isso com minha filha. Sua filha, deixa isso aí. Não. Sua filha, deixa. Não, deixe. Ela deixa com medo. Aí tem hora que eu não digo nada. Filhinha, tá bom, papaizinho, vem. Quer cafuné? Porque ela sabe agir por amor, mas ela também sabe reagir por medo. Mas a graça de Deus não quer que você haja por medo. É o amor. Porque se não houver amor, nada seria. Então esse povo estava vivendo oprimido e sobrecarregado. Jesus disse: vinde a mim que eu vos aliviarei. Eu vou aliviar vocês. Olha, porque esse povo aqui estava vivendo no mundo e Deus está dizendo: ei, você aí fora, vinde a mim. Jesus está te chamando que eu vou aliviar você. Não.
Essa mensagem aí, se a gente for atualizar, é para... A gente não vai fazer isso, né? É para a gente chegar na porta dessa sinagoga aí e dizer: "Ô, vocês aí ouvindo esse rapaz aí, ó, isso é engano, irmão. Vem cá que eu vou dar uma palavra de Cristo para aliviar a tua alma." Na verdade, era nesses lugares. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. E quem estava lá dentro? O diabo? O demônio? Quem era que estava lá dentro? Era uma das igrejas da Ásia. Quem estava lá dentro? Ao anjo da igreja. Ao líder. Ao pastor. Não, é porque Jesus está batendo na porta do teu coração, você pecador miserável, você aí que não aceitou Jesus. Não. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém aí dentro ouvir a minha voz e abrir, eu vou entrar, vou cear com ele e ele comigo, vou dar alimento. Mas quem estava lá dentro? O anjo da igreja, com a chave da porta que não deixava a palavra de Cristo entrar para que houvesse alimento. Não, eu sou o anjo da igreja. Aqui na minha igreja... Não, pastor, mas dízimo nunca foi dinheiro, dízimo era semente. Mas aqui na minha igreja, eu como anjo, dízimo é 10% do salário. Não, pastor, mas vigília, pastor, isso é quente bíblico, vigília não faz. Não, mas aqui na minha igreja, se não participar da vigília, eu corto das funções. Não, pastor, mas não tem. O anjo da igreja que trancava para ele não entrar. Isso era um lago horrível de lodo que você estava vivendo, onde você não podia pensar, onde você não podia viajar, onde você não podia se vestir assim ou assado, porque o homem estava sempre ditando as regras. Irmã aí, o cabelo trançado não pode aqui. O irmão de boné não pode. Isso é religiosidade, irmão. E você achava que era por causa dessas questões do exterior que iria te deixar mais ou menos de Deus. Olha lá, 29 e 30. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Querido, se eu levo você para aprender da palavra do Cristo, eu me isento de qualquer responsabilidade contigo. Quem entendeu? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Quando você aprende de Cristo, eu me isento da responsabilidade contigo. Religiosamente falando. Eu tenho responsabilidade contigo no trato, eu tenho responsabilidade contigo na amizade, no companheirismo, eu tenho responsabilidade contigo nessas questões comuns. Mas no que tange reino de Deus, vida eterna, evangelho, uma vez que eu te conduzo a aprender dele, do Criador, eu não tenho nenhum tipo de responsabilidade com você. Como assim, irmão Elcio? Eu não sou obrigado a levar as tuas orações a Deus, porque Ele já te ouve. Como assim, irmão Elcio? Eu não tenho que colocar a mão na tua cabeça para te abençoar, porque o abençoador já mora em você. Como assim, irmão Elcio? Eu não tenho que dizer que isso aqui é casa de Deus, porque você já entendeu que você é o templo e morada do Espírito. Então, quando eu te levo a Cristo, eu me isento de responsabilidade e lanço a responsabilidade para quem? Para Jesus? Não, para você. Porque é assim que deve ser. Gálatas capítulo 4, versículo 19, o apóstolo Paulo disse: eu sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Porque uma vez que Cristo é formado em você, uma vez que Cristo é formado na tua mente, tu larga o lago horrível de trevas e passa a viver o reino da graça de Deus. Aí você é responsável pelos seus atos, pelas tuas ações, pelas tuas atitudes, e eu não preciso aqui te dar sermão para te dizer que essa camisa preta está feia, que a gravata ali está colorida demais, BBB, bababá. Amém? Eu deixo você, nós deixamos, a pessoa aprender dele. Aprender de mim, porque sou manso. Ele é o quê? Ele é o quê? Aí, irmão, eu não sou. Aí você não ia aprender de mim nunca. Eu não sou manso. Eu sou temperamental. Não sou manso.
Depender de mim como? Aprender de mim que sou manso. Eu me controlo. Eu sei me portar. Mas já está no meu DNA. Eu sou explosivo. Eu sou enérgico. Eu sou para frente. Até no meu modo de falar vocês já viram. Mas Jesus disse: aprender de mim que sou manso. Eu vou ter paciência para ensinar a cada um de vocês dentro da limitação de vocês. Por que eu estou dizendo que eu não sou manso? Porque se eu pego o irmão aqui, um exemplo, e vou orientar ele aqui, ao irmão, captei, irmão Elcio, captei a mensagem, como tem aquele comediante, né? Aí eu vou pegar outro, vou ensinar a mesma coisa, o outro não captou. O irmão ali aprendeu rapidinho, já o outro ali não aprendeu, está perguntando, está isso, está aquilo. Então percebe que isso é do ser humano, mas Jesus não. Jesus, o eterno Criador, por saber e conhecer a nossa estrutura, ele é manso. Porque ele sabe a capacidade do irmão, porque foi ele que deu, não fui eu. E ele sabe também a debilidade do outro, que também foi ele que deu e não eu. Ele sabe o tempo que aquele vai passar para aprender, porque é ele que quer e não eu. E ele sabe quando é que ele vai revelar para aquela, porque é ele que quer e não eu. Então o tempo não é meu, disse Jesus lá em João capítulo 7 para os seus irmãos, que disse: vai, se apresenta aí, porque ninguém faz isso e queira se esconder. Ele disse: o tempo de vocês sempre está pronto, o meu? Não, o tempo de vocês o meu tempo é outro. O tempo do Cristo, o tempo do Deus realizar e agir é outro. Quanto tempo você passou no charco de lodo, vivendo a religiosidade? 10, 20, 30 anos, eu passei 17, 18. Esse foi o tempo. No tempo de Deus, a graça chegou, abriu os meus olhos. Chegou no tempo de Deus para a tua vida. Então não adianta eu exigir de você aquilo que Deus exige de mim. Lembra dos talentos? Ele pegou 5 talentos e deu a um, não foi isso? Pegou acho que 2 talentos, né? E deu a outro. E pegou 1 talento e deu a outro. A um ele deu 5 talentos. A outro ele deu 2 talentos. E a outra ele deu quantos talentos? 1. Então Deus é injusto. Por que Deus deu 5 ao irmão Giovanni e só deu ao irmão Ribeiro 2? E por que o irmão Del lá atrás, Deus só deu 1 talento? É porque o irmão Giovanni é melhor do que o irmão Ribeiro e o irmão Ribeiro melhor do que o irmão Del? Não, irmão. É porque Deus conhece a estrutura dos 3. Porque Ele é manso e Ele ensina os 3. Aí sabe o que acontece? O que tinha 5 talentos fez o quê? Enterrou. Cavou, enterrou os 5. O que tinha 2? Cavou, enterrou os 5. Agora aquele que recebeu só 1. Lembra que ser fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei? Deixa eu recapitular aqui não. O que tinha 5 não enterrou não. Quem enterrou foi o que tinha 1. O que tinha 5 foi e igrejou mais 5. Fostes fiel no pouco, sobre muito te colocarei. O que tinha 2 foi lá e igrejou mais 2. Foste fiel no pouco, corrigindo aqui, atualizando. Sobre muito te colocarei. Aí o que tinha 1 talento, ele foi e enterrou. Porque o Senhor deu 5 a fulano, então ficou fácil para o irmão. O Senhor deu 2 a fulano, ficou fácil para ele. Mas a mim o Senhor deu só 1. Mas quando você vai analisar a parábola do talento, quem mais conhecia o Senhor foi aquele que recebeu 1 talento. Porque ele disse: eu sei e conheço o Senhor, que cefas onde não plantou. O Senhor pede conta. Eu te conheço. Quer dizer, aquele que tinha 1 talento, ele conhecia o Senhor, mas ele foi e enterrou o seu talento. Então, queridos, ele nos ensina em todas as formas e em todas as maneiras. Teve uma moça que ela disse assim, certa feita: vocês não fazem palestra para casal não? Eu falei: não é o meu dom, não é o meu forte. Mas é porque as igrejas têm que ter palestra para casal. Por quê? A gente aconselha casal, conversando, né, entre amigos, casais, com algum tipo de dificuldade, a gente conversa ali, troca experiência. Ou porque o pastor, o casamento dele é o mais perfeito. Não, tem pastor que tem problema de casamento pior do que os irmãos. Graças a Deus não é o meu caso.
Mas eu não tenho, porque eu vou aconselhar como é que tem que fazer. Não, você conversa. Existe amigos que têm uma conversa em comum, vocês conversam sobre isso. Mas não fazer um congresso para casal, para beber. Por quê? Porque todo mundo vai aprender a mesma coisa. Mas quando chegar nas suas casas, cada um vai aplicar individualmente. Então, abençoados, o Evangelho ele vai nos ensinar em todas as esferas a sermos de fato direcionados pelo Espírito e temermos a Deus mediante o conhecimento da sua palavra, para você ir vencendo essas limitações em quaisquer área que seja. Tem crente que é ignorante no seu trabalho. Ele acha que o patrão dele é pai dele e mãe dele. Não que deva gritar o pai e a mãe, mas ele acha que ele é dono da empresa. Ele não se sujeita ao encarregado. E se ele souber mais do que o encarregado, aí ele quer pular nas costas do encarregado ou puxar o tapete para tomar. Deixa lá, rapaz, o encarregado é ele. Eu não vou muito longe. O esposo da abençoada aqui, carregado de construção civil, e eu trabalhei com ele um tempo. E eu lembro que algumas pessoas tinham alguns problemas e diziam assim: ô irmão, venha mediar essa situação aí que está complicado aí. Eu ia, conversava, organizava as coisas. Sabe de uma? Eu que vou ser chefe agora. É porque eu sei mais do que ele. Não, rapaz. O encarregado era ele. Quem estava na frente foi ele. Então eu estou aqui para ajudar ele. E não para puxar o tapete dele e ficar no lugar dele. Agora olha no sistema religioso para ver uma coisa. É pastor tirando o pastor do... Eu esqueci o nome, do jubileu, né? Que chama? Uma coisa do tipo assim. É derrubando o pastor presidente, é a convenção derrubando outra convenção. É uma briga. Agora mesmo, recente, houve uma briga, uma bagunça aí, de uma igreja centenária aí que existe, que eles querem ver quem é o presidente das convenções geral, né? É nacional. Gente, é muito dinheiro. Foi uma briga, um pega pra capar nos bastidores, irmão. Você sabe, um camarada desse, presidente de uma instituição centenária dessa, ganha mais dinheiro do que o presidente da república. Sabia? Foi feio aí a briga aí. Isso é canguloso, abençoado. Aí depois, quando já houve a eleição, o fulano ganhou, agora vem a hipocrisia. Não, estamos juntos, BBB, babá. Farisaísmo puro. Lago de horrível. Podridão de trevas. Não, porque, veja bem, desculpa aí, não sei o quê, bababá. A graça de Deus não pode ter isso não, irmão. Jesus disse, está vendo vocês aqui? A ninguém vocês vão chamar de mestre. Ninguém vai ser pastor sobre vocês. Quem vai direcionar vocês? Jesus disse, só há um que é mestre. Só há um que ensina. Vocês são irmãos, vão auxiliar um ao outro. Agora, Pedro respeitava Paulo? Demais. A ponto de Paulo chegar na cara dele e dizer: ei, rapaz, ande direito, você não está andando conforme a verdade do Evangelho, você está andando com malícia. Pedro, não, mas eu sou o primeiro apóstolo, porque, veja bem, Jesus me chamou primeiro. Você veio depois, Paulo. Não. Porque Pedro viu que havia uma autoridade em Paulo, uma verdade em Paulo, que no momento ali Pedro vacilou, estava querendo judaizar os gentios. Gálatas capítulo 2, versículo 11 até o 14. E Paulo chegou, repreendeu na presença de todos. Epa, sente aí, Pedro, está errado. Até Barnabé se deixou de simular, e outros judeus. Paulo disse, está tudo errado. Mas Paulo usou aquilo com arrogância, com prepotência. Não, porque Paulo saiu em defesa da verdade do Evangelho. Aí Pedro baixou a cabeça na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, Pedro reconhece o conhecimento de Paulo e disse, amados, em todas as suas epístolas, Paulo, nosso irmão, falou coisas que a pontos difíceis de entender, que os incautos inconstantes distorcem como todas as outras escrituras para a sua própria perdição, falando da salvação. Quer dizer, ele reconhece o conhecimento de Paulo. Mas todos eles eram irmãos. E aprendiam pelo Espírito. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Quando você aprende de Jesus, quando você está debaixo do jugo dele, não do homem, você acha descanso para a tua alma.
Agora, quando você está vivendo o lago horrível, terrível das trevas, você não acha descanso nunca. Eu fiz 20 anos naquela instituição, era só tribulação. Eu mudei daquela, fui para aquela, piorou. Eu saí daquela, fui para aquela, piorou. Eu saí daquela, virei ateu, piorou. Aí eu deixei de ser ateu, virei papa. Babou. É só confusão, irmão. Agora, quando você se encontra com o Elcio e a MGV, não! Quando você se vê na graça, na palavra, no Evangelho, no Eterno, no Criador, aí você entende que não é homem que te manipula, não é homem que te governa, não é homem que dita as regras. Ah, irmão, mas você fala assim, o povo fica muito solto, tem que doutrinar mais o povo aí, irmão. Senão o povo não vem, é como o pastor disse para mim, você fica falando essas coisas, o povo não vai ajudar na igreja, o povo não vai querer congregar mais. Eu falei, irmão, e que adianta congregar com mentira? Que adianta eu entupir isso aqui, tocando terror? E eu sabendo, né? Porque uma coisa é eu fazer sem saber. Quando você estava no sistema religioso, muitas vezes você não sabia. Você achava que estava fazendo o que era certo, né? Vem, porque senão o diabo te pega. Vem para a igreja, vem para a casa de Jesus, porque senão você perde a salvação e vai morrer, e vai ficar lá sendo queimado. Vem. Aí você fazia isso por ignorância, e aí o povo vinha com medo, e você achava que estava ganhando almas para Jesus. Chegou na graça, não cabe isso, não cabe terror, não cabe medo, cabe verdade e amor. E aí, você vai decidir o que você quer viver. E os filhos sempre vão se inclinar a ser conduzidos pelo Espírito. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não é que não exista um jugo. Jugo era aquela peça, né, que prendia no pescoço do boi, né? Então, para quê? Para governar o boi, não é isso? Para ele não correr para lá e correr para cá, o jugo segurava ali a onda aí. Às vezes prendia em 2, não é isso? Há casos que prendiam em 2. Eu tinha uns primos que trabalhavam com esse negócio. Então, existe um jugo em Jesus. Não é que você, porque eu estou na graça, eu estou solto, a minha vida, eu faço o que eu bem entendo. Não, você é livre dos homens. Você é livre da religião. Você é livre da opressão. Você é livre do lago horrível de trevas. Você é livre daquela ignorância, daquela mentira, daquele engano. Você é livre de tudo isso. Mas você está preso no jugo dele. Agora, o jugo dele é pesado? Não, irmão, é leve. Ou seja, existe um domínio do Cristo, existe um domínio de Deus, existe um domínio do Espírito sobre a sua vida, mas é tão leve que você, às vezes, se você não estiver atento, você nem percebe. E é por as pessoas não estarem atentas que não percebem e aí deixa de reinar em vida e desfrutar do reino. Porque, já que eu não estou vendo Jesus, eu não estou vendo Deus me obrigando, então eu vou relaxar. E quando você relaxa, no sentido, né, de abrir mão, cruzar os braços, você não desfruta da graça de Deus. Mas quando você persevera nessa palavra, quando você se dedica a guardar esta palavra, quando você se envolve e se relaciona com esta palavra, você vê o jugo de Jesus, mas é um jugo suave, é um fardo leve, e você começa a desfrutar das bênçãos do reino de Deus. Amém? Olha aí, Mateus capítulo 23, versículo 4, olha lá. Pois eles, falando dos fariseus e dos escribas, pois eles atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Então, para quem Jesus estava falando? Deste povo. Jesus disse, eu tenho um jugo para vocês que é um jugo suave, eu tenho um fardo para vocês que é um fardo leve, eu tenho descanso para a alma de vocês, porque eu vou ensinar vocês. Agora, se vocês não querem ser ensinados por mim, o jugo vai ser pesado. Porque é o jugo do homem, é o jugo da religião,
eu tenho que fazer, é o obrigado a fazer, é Deus vai te pegar se você não fazer, é o capeta vai te matar se você não fizer. Jugo de homem, que não tem nada a ver com o de Jesus. Olha lá. Pois eles atam fardos pesados, difíceis de suportar, de carregar, e põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-lo. Aquela coisa, eu quero que você faça, mas eu não vou fazer. A graça é diferente. Faça você, me dê o exemplo para eu te seguir. Tem uma frase bem interessante, não sei quem falou essa frase, mas é bem interessante. O líder não é aquele que pega o cinto, né, ou o chicote, e manda. O líder não é esse. O líder não é aquele que coloca o povo na frente e vai atrás dando cipuada. É porque eu estou liderando aqui. Eu sou um pastor, vocês são minhas ovelhinhas. Eu tenho um cajado. Eu já ouvi tanto isso. É porque Deus me deu o cajado de autoridade só para bater no povo. Mas para dar exemplo, nada. Eu tenho um cajado e pau. E o povo, pau. Não grita não, pau. E se gritar é bode. É bode. Ele acha que ser líder é isso. Bater no povo de Deus. Aí Pedro vem dar uma aula. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Apacentai o rebanho de Deus com cuidado, com amor, voluntariamente, se colocando como exemplo para o rebanho. O líder não é quem está atrás batendo, o líder, ele sai puxando. E o povo vai ajudando na caminhada. Amém? Era isso que Jesus ensinava. Não, aí eu não vou mover com o dedo, mas eu quero que você faça. Faça você, me inspire. Você é fonte de inspiração, você é fonte de inspiração. Você é fonte de inspiração para o teu filho, para a sociedade. Para tudo você é fonte de inspiração. Querido, todo mundo que olha para você, sempre vai querer ver algo em você positivo. Sempre. Todo mundo que olha para você vai esperar algo de você. O que é que você tem para dar? Você vai dar o que você é. Você não vai dar nada além daquilo que você é. Então você é uma fonte de inspiração. Tem pessoas que vão chegar até você esperando uma palavra de conforto, de consolo, de graça. Tem pessoas que vão chegar para você e vai esperar que você abra a mão e tenha compaixão e misericórdia e ajude em quaisquer sentido da vida. Né? Porque esse é o sentido de fazer para Deus. É quando você vê aquele que está caído, você estende a mão, levanta. Vê o nu, você vai e veste. Entendeu, pessoal? Olha lá. Lucas capítulo 17, versículo 20. Você saiu do lago horrível de trevas, mas você recebeu o reino eterno da graça. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, não é físico, não é? É porque eu estou vivendo o reino de Deus, porque eu não tinha carro, hoje eu tenho 3. E daí? Ah, porque eu estou vivendo o reino de Deus, eu não tinha casa, hoje eu tenho 2, uma na praia. E daí? O que é que tem a ver o reino de Deus com isso? Não tem nada a ver com isso, não é nada visível. A religião nos impressionou com o que ela tinha para nos apresentar. O reino de Deus nos mostra o que é que você tem para dar. Porque o reino de Deus não está aqui. Está dentro. O reino de Deus está dentro, é o que você é, não o que você tem. É o que você é, não o que você faz. E os fariseus, claro, materialista, querendo ver. Quando é que vai vir o reino de Deus? Jesus respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ele aqui, o reino de Deus está aqui. Ou está lá, ou lá está.
Também não. Não está aqui, nem está lá, e nem lá está. Porque, disse Jesus, o reino de Deus estará dentro de... Agora, só um ponto interessante aqui, especificamente nessa passagem. Quem perguntou? Quem? Olha lá. Quem perguntou a Jesus? E Jesus disse que o reino está onde? Dentro de? Vós quem? Os fariseus? Não. Quem perguntou foi os fariseus. Mas a resposta não foi para os fariseus. A resposta que Jesus deu para os fariseus foi essa aqui. Não vem o reino de Deus com visível? Essa resposta Jesus deu para os fariseus. Essa resposta, ou essa afirmação, Jesus deu para os filhos que estavam ali com ele. Aqueles que estavam cansados, oprimidos e sobrecarregados, que Jesus disse: venha que eu vou aliviar vocês. Eu vou colocar o reino dentro de vocês. Não foram os fariseus que receberam esta palavra. Eles receberam esta aqui. O reino não vem com aparência visível. Ou com visível aparência. Nem dirão, ele aqui, ou lá está, porque o reino de Deus estará dentro de vós, dos filhos. O reino de Deus, na linguagem de Jesus, não estaria dentro do bode, estaria dentro da ovelha. O reino de Deus não estaria no joio, estaria no trigo. O reino de Deus não estaria no vaso da perdição, mas no vaso de honra. O reino de Deus não estava em Judas, estava em Pedro. Ou estaria, né? Estará, porque não tinha vindo ainda. Eles estavam esperando o reino. Por isso que Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então o reino ainda não tinha se manifestado, se materializado. Ele estava ali para cumprir o propósito e estabelecer o reino. Mas o reino só vem depois da crucificação, que o reino é estabelecido. E os filhos de Deus agora passam a viver esse reino. Saíram do lago horrível de trevas, de engano, de prisão, de manipulação, de jugo de escravidão, e passou a reinar em vida por Cristo Jesus. Porque o reino estará dentro de vós. Estará, não estava ainda, tá bom? Por isso que eles estavam ainda buscando. E aí? Salmos 145, versículo 13. O teu reino é de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Os filhos do reino começam a identificar o caráter do rei do reino. O rei do reino, ele é fiel em todas as suas obras. Como filhos do rei, ou como os filhos do reino, deveremos andar nas obras que o Pai preparou. Porque esse é o caráter do rei, do reino que permanece, subsiste para todo o sempre, de geração em geração. E agora, Colossenses 1:13. Jesus vai para a cruz, declara: está consumado, o reino é estabelecido. E aquele povo que estava vivendo debaixo de um jugo de escravidão, aquele povo que estava vivendo debaixo do império das trevas, o lago de horrível, né? De lodo, de sujeira, de engano, de pecado, de condenação da lei, do império da morte, eles agora, são transportados. Ele nos libertou do império das trevas.
do lago horrível de trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. No tempo de Jesus, eles buscavam o reino. No tempo de Jesus de Nazaré. Depois da morte e ressurreição de Jesus, eles foram transportados para o reino. Transportado aqui é uma condição espiritual. Ninguém saiu do seu lugar físico, geográfico. Não, todo mundo permaneceu onde estava. Ô irmão, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou. Transportou, fala de transportar. Mas como foi esse transportamento? Alguém estava aqui, sumiu. Que os religiosos entendem que pode ser até sumir daqui e aparecer no céu. Isso é ser transportado de uma condição. Eles estavam em uma condição de morte, de condenação. E agora em Cristo eles passaram a estar em uma condição do reino do Filho do seu amor. Isso é uma condição espiritual, ou seja, a partir do momento que eles foram libertos do império das trevas, do engano, das obras, do paga-preço, a partir do momento que eles foram libertos do ministério de condenação e morte, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7 e 9, a partir do momento que a lei ela foi consumada na obra redentora de Cristo, a partir do momento que Romanos 10, 4 se cumpre, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê, a partir do momento que eles já estavam cientes que o templo iria cair, a partir do momento que eles já estavam convictos, que Paulo disse, não sabeis que o Espírito Santo habita em vós e que não sois de vós mesmo, a partir do momento que eles tomaram essas informações, eles foram transportados aqui. Você estava vivendo no engano da religião. A graça chegou, te transportou, te tirou do império de treva, de engano, e te posicionou perfeito, abençoado, mais do que vencedor, pela obra do Eterno. Amém? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E como isso aconteceu? Olha o processo, Colossenses 2,14. Isso só foi possível libertar do império das trevas e transportar para o reino do seu amor por causa desses feitos. Tendo o quê? Cancelado, rasgado. Cancelado o escrito de quê? De dívida. Estava todo mundo em dívida com Deus. Ô irmão, você tem que pagar um preço. Deus vai exigir de você, aleluia, terra lamanaia. Você vai ter que pagar. É por isso que eles não conseguem viver a graça, porque eles querem viver por obras meritórias. Não, porque eu tenho que me esforçar, porque eu tenho que me dedicar, porque é isso. Como nós falamos aqui. Tudo em graça é por amor e voluntariedade. Se tem esforço, se tem imposição, se tem mandamento, tem treva. Tem homem governando. Não tem graça. É sistema. Tendo cancelado o escrito de dívida, foi ele que cancelou. Isso aqui, a lei de Moisés era um contrato que se cumpriu em Cristo. Imagina você ter um contrato, e eu cumpri esse contrato aqui, por exemplo, eu tenho um contrato aqui no espaço, olha, cumpriu, então vamos fazer o seguinte, ou a gente renova ou a gente rasga esse contrato. Jesus rasgou o contrato de pecado do povo. Cancelou. Tendo cancelado o escrito de dívida, por isso que Paulo fala aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças. As ordenanças, o tem que fazer, tem que lavar, tem que purificar, tem que jejuar, tem que dizimar, tem que congregar. Nesse sentido legalista, tá? Obrigatório, templário, sistemático. Nesse sentido. Acabou.
Acabou. Que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial. Só prejudicava, irmão. Só prejudicava. Removeu inteiramente alguma coisa? Removeu inteiramente, abençoado. Ele removeu tudo. Não está dizendo aqui que ele vai remover depois que você aceitar Jesus. Não está dizendo que ele vai me remover depois que você vir aqui para a igreja e eu escrever o teu nome aqui no livro da vida, não. Escrever o teu nome aqui no... Não está dizendo que ele vai remover depois que você der seu dízimo. Não está dizendo que ele vai remover, cancelar o escrito de dívida depois que você se batizar nas águas. Não está... Nada disso. Removeu inteiramente, encravando na cruz. Sabe aquele louvor que tem uma letra muito forte que o sistema canta, mas não entende nada? Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Aí ele, foi ali pela fé. Tem gente se arrupiando aí, ó. Quando eu largo o vozeirão aqui... Tem gente se arrupiando aí, cuidado aí para não falar labachúria, viu? Quando eu largo o vozeirão, eu não quero tomar o lugar dos irmãos que ministram louvor aqui, irmão, mas se eu abrir aqui a boca e começar a cantar, misericórdia, não fica ninguém. Mas eles cantam certinho, foi na cruz, mas eles não sabem. Falam, mas não vivem, não entendem. Então ele cancelou, inteiramente encravando na cruz. Vamos lá. Por isso, Hebreus 12, 28. Por isso, recebendo nós, então foram transportados, quem foi transportado não pagou para ter, recebeu. Quem entende? Olha lá, ó. Por isso, recebendo nós um reino que pode ser abalado? Não, um reino inabalável. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável. Aí, irmão, e aí, a graça é porta larga? A graça é para eu viver a libertinagem, a licenciosidade, a carnalidade? Não, aí. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. A própria graça vai te ensinar. No sistema religioso eu me preocupava em ficar dando puxão de orelha. Eu gostava, meu irmão. Eu dava cada puxão de orelha no sistema religioso. Hein, Del? O abençoado lá me via quando eu pregava. Vocês estão em pecado. Eu vi vocês comendo pizza ontem. Eu vi vocês dançando ontem. Jesus vai apertar. As filhas do pastor olhavam para mim assim. Tinha uma que hoje diz que é missionária, que me olhava assim com a raiva. Vai se manifestar, demônio. Tá na carne mesmo. Isso era o que a gente pregava, irmão. Condenação, manipulação, medo, pavor. Quando dizia o irmão Elcio, colocava lá no mural, o irmão Elcio prega domingo que vem, só ia profeta, né? O irmão Del ia. Mas aquele jovenzinho, meu irmão lá não dava no bolo lá, olha lá ele lá atrás me olhando, né? Aquele jovenzinho que gostava só de tocar guitarra, os levita pulava fora. Os levita já ficava me olhando. Ih, rapaz, quem vai pregar hoje é Elcio. Os levita a se converter, levita. A graça não precisa disso, irmão. Aí, por quê? Porque é ela que nos ensina. É ela que nos direciona. Eu posso até gritar aqui, fazer um malabarismo aqui. Não vai adiantar nada. O que vai adiantar, pode até piorar, porque você vai ficar com raiva de mim. Sabe de uma? Irmão Elcio está sendo... Outro dia eu preguei uma palavra, não sei se foi pelo YouTube em casa, foi em algum lugar que eu preguei uma mensagem. E aí eu fui sisudo em algumas colocações, tá? Rapaz, aí o camarada colocou lá, você está parecendo um sistema. Eu falei, por quê? Não, mas eu falei coisas corretas, né? Sinceras. Mas eu acho que só porque eu usei uma forma diferente, o camarada já estava me crucificando. Mas depois eu entendi a dele, ele não está na graça.
É aquele povo gracista. Que está na graça e pode fazer o que quiser, pode beber, pode fumar, pode estuprar, porque tudo é de Deus, que todo mundo é salvo, BBB, conversa para boi dormir. Longe desses caras. Por isso recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual você serve a Deus pela graça. A graça acabou, então tu não vive para Deus, tu é inútil diante de Deus, porque para servir a Deus tem que ser por meio da graça, porque tudo é graça. Retenhamos, guarde essa graça, seja grato a esta graça, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, é pela graça que você agrada a Deus, com reverência, irmão. A graça não tira a reverência. E santo temor. Temor de quem? Do pastor? Do homem? Não, temor de Deus. Reverência ao quê? Ao tempo? Eu vou me reverenciar porque eu cheguei aqui na casa do Senhor. E quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava. Ô glória. Aí se ajoelha. Não tem nada disso. Eu, quando era da religião, eu tinha reverência ao espaço. Eu chegar aí e ficar de joelho, fazendo uma oração virado para lá, de jeito nenhum. Eu colocava a cadeira para cá, porque eu dizia que tinha que estar de frente para o altar. Olha que reverência. Não era reverência para Deus. Não, porque aqui as senhoras têm que colocar um véu por reverência. Que reverência, irmão? Não, porque aqui os homens não podem usar camisa polo por causa da reverência. Não, irmão, fica com a tua camisa polo aí à vontade. Não, porque aqui, irmão, tira o boné, tem a reverência. Aí por que agora não mandou todo mundo tirar a máscara por causa da reverência? Ninguém mandou tirar a máscara por causa da reverência. A reverência é a Deus, irmão. A reverência é o respeito ao eterno, irmão. É não brincar com as coisas do Criador. Às vezes nós pregamos uma mensagem aqui, a gente brinca, descontrai um pouco aqui, mas a gente não está brincando com a palavra, a gente está brincando com as brincadeiras que eles fazem em nome de Deus. Às vezes você me vê aqui, não me interprete mal. Às vezes você vê, ei, dá lá machura, ele me canta. A irmã está brincando com as coisas de Deus. Eu não estou brincando. Eu brincava com as coisas de Deus quando eu fazia isso e dizia que estava sendo tomado pelo Espírito. Isso que era uma brincadeira, mesmo sem saber. Reverência e santo temor no reino de Deus. Vamos terminando Romanos capítulo... Nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é isso aqui. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então quem vive a graça subentende que precisamos desenvolver isso aqui. Se em você não há justiça ou verdade, tem alguma coisa errada que não está em conexão com o reino de Deus. Se você não tem paz, você não está vivendo o reino de Deus. E quando eu digo paz aqui, não é do mundo, tá? No mundo é aflição mesmo. É amanhã tem trabalho, tem escola de criança, tem tarefa de casa que eu não aguento mais. Ah, minha coisa, irmão. No mundo Jesus diz tereis aflições. No mundo é aflição mesmo, é trabalho, meu irmão. Tem uns abençoados aí que pelo menos ainda tiram o sábado para descansar, que eles não são bobos, né? E diz que é para Deus. Não tem nada para Deus, é para Ele mesmo. E nós não, nós é trabalho. Sempre vai ter alguma ocupação, alguma coisa para fazer. Agora, essa paz de espírito, irmão, ninguém te rouba. Ela está em você. O mundo tereis aflições, mas eu vos dou a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Pode estar chovendo canivete, guerra lá na Ucrânia, e você em paz. E filhos de Deus lá, mesmo passando por aquilo, mas no espírito em paz com Deus. Porque isso é reino de Deus. E alegria onde? No Espírito Santo. O camarada tem 2 dentes, um para doer, um para abrir a garrafa de cerveja. O irmão, abrir a garrafa de cerveja, então ele não tem alegria no Espírito Santo. Querido, toda alegria verdadeira, ela só pode vir de Deus. Então, eu não estou julgando a causa da alegria, o motivo da alegria. Eu não sei, tem gente que se alegra com qualquer coisa.
A alegria em si, ela já é proveniente do Pai. Ou você acha que uma pessoa que está debaixo do viaduto, e você às vezes vai conversar, a pessoa é alegre. Quem já se surpreendeu com a pessoa assim? Está na sarjeta, em uma situação difícil, e você vai conversar, você vê a alegria da pessoa. Como assim, rapaz? Você não tem nada. Está vivendo à margem da sociedade, mas eu vejo uma alegria em você. E a pessoa sorri, se alegra, porque é uma alegria do próprio Deus. O próprio Deus promove aquilo nela. Ela está lá, ela cata o papelão dela ou ele, vende a sua latinha, compra seu pãozinho e seu leite para tomar de tarde, está alegre. Contrapartida, um monte de crente bicudo, cheio de religiosidade, cheio de não pode, não deve, não toca, não pode nem olhar para você e sorrir porque diz que é pecado. Cadê a alegria do Espírito Santo, irmão? Tristeza, abatimentos, todos nós temos, né, humanamente falando. Mas em você existe uma alegria lá dentro, sabe? Às vezes você está lá, cabisbaixo, cansado. Falei para o irmão Giovanni, eu fui dormir ontem 2h30 da manhã, rapaz. E aí, meu computador está quebrado, eu coloquei para consertar, estou usando esse netbook aqui, para fazer uma mensagem aqui, uma luta, rapaz. Está tudo travando. E aí eu fiz a mensagem tal, e fiquei. Fui dormir tarde. Aí minha esposa chega hoje, Elcio, tem que me levar no trabalho, eu tenho que estar 6 horas da manhã. Meu Deus do céu. Pegamos a nossa filha, arrumamos, e eu deixei minha esposa 6 horas da manhã, vim para aqui 6 horas da manhã, para esperar vocês chegarem 9 horas. Depois chegou meu irmão, que chega mais cedo e tal. Mas enfim, estou cansado demais, né? Mas estou alegre. Porque a alegria, ela é promovida pelo próprio Deus. Agora, se você ficar olhando para o tempo, vai chover. Para se alegrar, né, irmão? Eu quero me alegrar no que vem, que ano que vem uma bênção na minha vida. Ô, rapaz, se alegre hoje, que você já é uma bênção de Deus. Olha lá, 2 Pedro 1,10. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior ou mais, confirmar a vossa vocação e eleição, irmão. Porquanto, procedendo assim como diligentemente, vocacionalmente, né? Sabendo que você é um escolhido do Pai. Quando você procura, isso está dentro de um contexto, ele vai falar no contexto. É bem lindo esse texto de Pedro, eu até recomendo. Nós estamos no versículo 10, lá no versículo 1 desse capítulo 1 da segunda carta, é muito interessante, ele fala de virtude, de amor, né? Ele fala dessas práticas, e ele diz, por isso, irmãos, procurando com diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim como, de acordo, está no contexto em cima, tá? Com aquelas práticas, não tropeçareis em tempo algum. Então, quando você tem um proceder na graça de Deus, você não tropeça, você não fica aí caindo. Estou fraco, igual o saco é. Não, você fica sempre para cima, sempre para frente. E aqui nós encerramos, sim, olha lá, 2 Pedro 1,11. Pois desta maneira, quando vocês praticam esse contexto, né, é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando você pratica isso, você faz parte desse reino eterno. Tanto no sentido de estar reinando em vida por meio desta palavra, como também em saber que você é um filho do rei e que um dia nós estaremos de fato com o eterno habitando em suas mansões celestiais. Amém? Quem recebe, graça e paz e até o nosso próximo encontro. Graça e paz.